Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar de um assunto bem interessante que muitas pessoas me perguntam sobre esse tema. Que tema é esse? Véu. Será que as mulheres crentes devem usar o véu? Como é que isso funciona? Vamos tentar entender junto? Veja aqui, ó, 1 Coríntios 11, 3 a 16, aborda a questão das mulheres e coberturas da cabeça e o véu. Vamos fazer a leitura dessa passagem aí a gente volta para esse texto aqui para analisar toda essa questão, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. A partir de 1 Coríntios 11, 2. Aqui, vou usar essa versão do módulo IA+. Ainda tá com algumas palavras que eu ainda preciso corrigir, tá vendo aqui, ó, regulamentos do culto cristão, eu preciso tirar esse cristão. Bom, então, aqui, a partir do verso 1, Paulo tá exortando aos crentes de Coríntios que sejam imitadores dele, ó. Sede meus imitadores, como também eu sou imitador do Messias. E aí vamos entrar aqui nesses regulamentos para o culto bíblico. Para o culto bíblico. Só lembrando que essa questão do véu está relacionado a um culto público. Certo? Então vamos lá. Verso 2. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser o Messias, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Elohim, o cabeça do Messias. Então, vamos prestar atenção nessa parte aqui que é muito importante. Nessa passagem, ele vai tratar sobre o véu, e dentro do contexto, ele está ensinando aqui, ó, a questão da hierarquia estabelecida pelo Criador. Então, nessa hierarquia está primeiro Yahuwá, o Pai, depois o Messias, depois o homem, depois a mulher. Então, a questão do véu está relacionado com essa hierarquia, tá bom? Tenham isso em mente aqui para a gente poder entender todo o contexto dessa questão do véu. Verso 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Quem é a cabeça do homem? O Messias. Então, o homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, o que acontece? Ele desonra o Messias. Olha que interessante, né? Porque nós vemos aí nas tradições dos judeus, homens orando com a cabeça coberta. E aí fica a dúvida: será que isso está de acordo com o que Paulo ensinou? Será que não está? Porque Paulo está dizendo que o homem não pode orar ou profetizar com a cabeça coberta. Mas por quê? Por que o homem não pode orar nem profetizar com a cabeça coberta? Vamos ver se Paulo vai explicar isso pra gente. Ó, no verso 5 ele já fala da mulher, ó. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. Quem é a cabeça da mulher? O marido. Então, a mulher, quando ela ora sem o véu, ou profetiza, só lembrando que a mulher profetizar, ela tá aí demonstrando, né, uma certa autoridade na palavra. Então, por que a mulher, né, a mulher aqui, né, deveria cobrir a cabeça com o véu? Em submissão ao marido. Bom, vamos continuar a leitura aqui para ver se vocês conseguem entender qual é o ponto do véu, tá? Então, a mulher que ora ou profetiza sem
O véu desonra a sua própria cabeça, que é o marido. Porque é como se tivesse raspada. Olha só essa situação, né? A mulher que profetiza sem o véu, ela desonra o marido dela como se ela tivesse com a cabeça raspada. Já, já eu vou explicar e aí vocês vão entender tudo. Essa ligação de cabeça raspada com desonrar o marido e profetizar a autoridade, todas essas coisas, tá? Vamos lá. Verso 6 diz assim: portanto, se a mulher não usa o véu, não cobre a cabeça, nesse caso, rape o cabelo. Aqui, Paulo está sendo meio irônico, porque ele diz: se a mulher está desonrando o marido, não cobrindo a cabeça com o véu, então é melhor rapar, porque dá no mesmo. Rapa a cabeça, porque dá no mesmo, vai estar desonrando o marido do mesmo jeito. Mas, se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, se é vergonhoso rapar a cabeça, então cumpre-lhe usar o véu. Então, use o véu. Ah, mas eu não tô entendendo o que ele tá falando. Então, vamos continuar a leitura, que no final vocês vão entender tudo, tá? Ó, verso 7 diz assim: porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Elohim, de autoridade. Elohim pode significar tanto uma autoridade humana, né, como também o pai ou o filho. Elohim é um título, né, tanto um título de divindade quanto um título de autoridade. E ele é a imagem, o homem é a imagem e glória de Elohim, mas a mulher é a glória do homem. Como assim? Como assim? A mulher é a glória do homem, o homem é a glória de Elohim. Bom, aqui nós podemos interpretar de algumas formas, né, segundo outras traduções. Então, assim, aí o homem seria a imagem e a glória do Criador, né? Nós temos aí o Criador como uma autoridade, né, que ali se revelou como sendo masculino, né? Assim, nós sabemos que essa questão do masculino e feminino, né, é algo que está referente às partes sexuais, né? Mas existe sim uma revelação aí, onde nós podemos compreender, né, o feminino e masculino, seja por dons, né, emoções e coisas assim, como relacionados a um feminino masculino, né? Mas só lembrando que a gente não pode fazer comparações do Criador com coisas terrenas. Eu acho que é quando as pessoas fazem essas comparações do Criador com coisas materiais e terrenas, elas erram, né? Porque o Criador, o Criador Altíssimo, Yahweh Altíssimo, ele não pode ser comparado a nada que é terreno e criado. Certo, gente? Então tá. Então a mulher é a glória do homem, né? E o homem é a glória do Messias e o Messias também é a glória de, né? Vamos continuar a leitura que no final eu vou dar uma explicação geral e vocês vão conseguir conectar todas essas partes, tá? Verso 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem, né? Não é bom que o homem esteja só, farei-lhe uma ajudadora que o corresponda. Então, existe uma hierarquia na criação, e essa hierarquia deve ser respeitada. 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, mensageiros, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Então, tá aqui, ó, a palavra autoridade, né? Em outras traduções, poderio, o véu
é um sinal de poderio, de autoridade para a mulher. Então, olha aqui, ó, aqui já a gente já tem aqui uma dica em relação àquele começo, né? A mulher, quando ora ou profetiza, imagina isso de uma forma pública, né, num culto, ela deve ter o véu para não desoído, para não mostrar que ela está fazendo isso de forma independente do marido, mas que ela está sujeita ao marido. Ela está usando dos dons dela, né, no caso profetizando, mas também está ali mostrando publicamente que ela está sobre uma autoridade, sobre a autoridade do marido, certo? Então, o véu na cabeça é um sinal de autoridade. Por causa dos anjos ou mensageiros, né? Pode aí estar se referindo, né, a outros mensageiros humanos, né? Ou também referindo-se aos anjos, mensageiros celestiais, né, que nos observam sempre os nossos testemunhos aqui, né, na terra. Verso 11. Em Arruá, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Opa, o que Paulo está querendo explicar aqui? No Criador, no Altíssimo, diante dele, tanto o homem quanto a mulher são iguais. Tá? Então, aqui, esse verso ajuda também, né, a mostrar que Yahuwá não faz acepção de pessoas, por mais que exista uma hierarquia humana aqui diante dos homens, para testemunho dos homens, diante do Criador, ele enxerga homem e mulher da mesma forma. Então, ambos estão aqui cumprindo, né, o seu papel diante do Pai. Então, tanto o homem quanto a mulher são iguais diante do Pai. Então, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. 12. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Elohim. Então, tanto o homem quanto a mulher, diante do Criador, eles são dependentes um dos outros. Que bonito isso, né, gente? Ao mesmo tempo que Paulo ensina a hierarquia que Yahuwá estabeleceu, ele também ensina, né, essa parte da dependência um dos outros, para que ninguém se glorie, nem o homem se glorie acima da mulher e nem a mulher se glorie acima do homem, porque diante do Criador são todos iguais e todos estão aqui cumprindo a sua missão. Verso 13. Julgai entre vós mesmos. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Elohim sem trazer o véu. Aí ele está perguntando, né? Ele está questionando ali os crentes de Coríntios. Para vocês, é próprio que a mulher ore ao Criador sem trazer o véu? Lembra que isso aqui é num culto público, para testemunho público. Imagina eles lá em Coríntios vendo, né, uma mulher orando lá, né, na frente sem o véu, uma mulher casada orando sem o véu, tá? Só reforçando aqui que o contexto aqui é da hierarquia da mulher com o homem, da esposa com o marido, certo? Verso 14. Aqui, espera aí que tá aí. Verso 14. Ou não vos ensina a própria natureza ser honroso para o homem usar cabelo comprido? Tá vendo? Ele tá fazendo uma comparação aqui. Véu, mulher, homem, cabelo comprido. Porque na natureza, segundo ele, o homem tem o cabelo curto e a mulher tem o cabelo comprido. Então ele tá fazendo essa comparação aí. Vocês acham honroso um homem usar cabelo comprido? Como também vocês acham honroso uma mulher orar sem o véu? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória. E que, tratando para a mulher, é para ela uma glória.
Ou seja, enquanto para o homem ter cabelo comprido é desonra, para a mulher ter cabelo comprido é glória. Percebe a diferença? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha, né? Em lugar do véu. O cabelo foi dado em lugar do véu. Vou colocar uma outra tradução para vocês entenderem melhor. Vamos usar aqui, ó. Tradução da King James, ó. A partir do verso 13. Julgai entre vós mesmos. É apropriado uma mulher orar a Elohim com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? Olha aí, né? E que a mulher, entretanto, se tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe foram outorgados como se fosse um manto, um véu. Contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento, nem as congregações de Elohim, né? Pelo jeito lá, devia estar aí virando uma polêmica essa questão do véu, né? Das mulheres das mulheres casadas estarem profetizando sem véu e mostrando aí, né? Uma independência do marido, né? Estavam envergonhando o marido. Então, tava rolando essa polêmica aí, da mesma forma como hoje também, né, gente? A gente vê aí essa polêmica em relação ao véu. Vamos voltar lá para a tradução do Yamás, mais. Tá aqui em grego. Bom, vamos continuar a leitura na King James, que acho que vai ficar mais fácil, né, para vocês entenderem. Então, vamos lá, ó, onde a gente parou. Não, finalizou aqui. Verso, cadê? No verso 13. Então, é isso, ó. Finalizou aqui o procedimento, né? Não vamos ficar aqui polemizando esse assunto, porque não cabe, né, aos crentes, né, ficar em contendas vãs. Então, agora vamos para o texto. Esse texto aqui vai explicar melhor, né? Vai detalhar aí toda essa. Então, vamos lá. O contexto da passagem é a submissão, à ordem dada por Arruá, vou botar aqui H, e a cadeia de comando. Toda essa passagem sobre o véu tem a ver com a hierarquia dada por Yahuwá, tá? Ó, a cobertura na cabeça de uma mulher é utilizada como uma ilustração da ordem, chefia e autoridade de Yah. O versículo-chave desta passagem é 1 Coríntios 1:3, que diz assim: Quero, porém, que saibais que o Messias... Eu queria selecionar sem abrir a caixa de texto, mas... Eu vou ler sem marcar, tá bom? Cadê onde paramos? Aqui, ó. Quero, porém, que saibais que o Messias é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Yahuwá é a cabeça do Messias. Ponto-chave. Do que se trata a questão do véu? A autoridade, hierarquia. O resto da passagem lida com as implicações desta verdade. A ordem da autoridade é Elohim pai, Elohim filho, o homem, né, o marido, a esposa ou a mulher, o esposo. O véu ou cobertura na cabeça de uma esposa crente de Corinto simbolizava que ela estava sob a autoridade do marido e, portanto, em submissão ao Criador, a Yahuwá. O versículo 10 é interessante, diz assim: Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, que também pode ser traduzido como mensageiros,
trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Em outras traduções, sinal de poderio, sinal de poder. Sabemos que a relação de Yahuwá com a humanidade é algo que os anjos observam, né? Como está em 1 Pedro 1-12, né? Lá diz algo como se os anjos estivessem observando, né? Os crentes. A cobertura mencionada no versículo 13 poderia ser um pano, mas pode também referir-se ao comprimento do cabelo de uma mulher, né? O cabelo seria como um véu, um manto na cabeça. Baseado aí nos próximos 2 versículos, que diz assim: não vos ensina a própria natureza, né? A própria natureza nos ensina que a mulher tem cabelo comprido, é sem barba, e a própria natureza ensina que o homem tem naturalmente uma barba, né? E o cabelo mais curto. Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido é para ele uma desonra, né? Porque ele vai ficar semelhante ao, né? Da mesma forma que a mulher não pode ter barba, né? Porque vai ficar semelhante a um homem. Então, a própria natureza, né, ensina isso. Claro que há as exceções, mas as exceções são exceções, né? Não são regra. Então, mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela glória, né? A mulher cabelo comprido é glória. Homem cabelo comprido é desonra. Mulher de barba é desonra. Homem de barba é glória, né? Mais ou menos isso, gente. A própria natureza, né, ensina aí que a mulher deve ter o cabelo comprido e o homem, né, cabelo não comprido. Pois a cabeleira lhe foi dada em lugar do véu. Está em 1 Coríntios 11, versos 14 a 15. No contexto dessa passagem, uma mulher que tenha cabelo longo se marca distintivamente como uma mulher e não como um homem. O apóstolo Paulo está dizendo que na cultura coríntia, quando o cabelo de uma mulher era mais longo do que a do seu marido, isso mostrava submissão à sua liderança, né? Mostrava ali a feminilidade, a submissão dela em relação ao marido. Os papéis do homem e da mulher são projetados pelo Criador para retratar uma profunda lição espiritual. Qual é? Submissão à vontade e ordem e hierarquia de Yahuwá. Então, todos os papéis projetados do homem foram dados, do homem e da mulher foram dados diretamente pelo Criador. E ele vai tratar isso nos outros versos, como a gente leu, como a gente já leu ali em todo aquele contexto do véu. Não é? Que existe uma autoridade. A mulher foi tirada do homem, não é? Entretanto, por que o cabelo era problema? Por que o cabelo era um problema em Corinto? Por que estava dando polêmica? Por que dava confusão? Por que Paulo estava escrevendo isso? E a resposta se encontra na cultura deles, na cultura da época. A cidade de Corinto tinha um templo dedicado a Afrodite, a deusa do amor. E o lugar era famoso pela prática de prostituição ritual. As mulheres que serviam no templo tinham as suas cabeças raspadas. Então a gente pode até associar isso daqui, ó, num contexto atual, né, com o feminismo aí, com as feministas que têm aí práticas, elas fazem ser semelhantes, né, até os homens, elas querem se igualar aos homens, né? Então assim, a ação parece ser a mesma, né? E naquela época, as profetisas dos deuses pagãos, né, elas tinham essa autoridade, uma autoridade assim de uma inclinação feminista, digamos assim, né? Então, na cultura da época, né, as que serviam no templo, que serviam aos deuses, elas tinham por hábito raspar as suas cabeças. Na cultura coríntia, então, uma cabeça raspada marcava uma mulher como uma prostituta do templo. Olha que interessante, né? De uma mulher que estava em rebelião, né? Com as ordens dadas por Yahuwá. Era uma mulher do mundo.
né, do mundo religioso lá daquela época. Uma prostituta cultual. Paulo diz à igreja que uma mulher com a cabeça raspada deve se cobrir, tá? Em 1 Coríntios 11:6. Pois uma mulher despojada de seu cabelo, cabeça raspada, né? Ou seja, as mulheres que profetizavam lá nos templos pagãos, elas raspavam a cabeça. Então, Paulo estava falando para as crentes, não sejam como elas. Vocês querem profetizar? Então vocês vão profetizar. Mas usem o véu como sinal de autoridade para vocês se diferenciarem delas, das outras que estão lá. Então, é importante a gente ter bastante entendimento disso para que a gente consiga aplicar dentro da nossa cultura, né? De forma que a gente também, né, mostre aí submissão quando a gente estiver, né, profetizando, orando assim publicamente, em nome do nosso Criador. Então, assim, devemos sim mostrar que de alguma forma nós demonstramos submissão pública, né, ao marido. Aqui, ó, Paulo diz à igreja que uma mulher com a cabeça rapada deve se cobrir, pois uma mulher despojada de seu cabelo tinha perdido a sua glória e não estava sob a proteção de um marido, né? Conforme as prostitutas do templo. Elas eram prostitutas do templo, elas agiam de forma independente de marido, né? E elas tinham autoridade religiosa lá nos templos. Paulo falou: não sejam como elas, vocês vão ter que se diferenciar delas. Como? Tendo cabelo comprido, usando o véu, né, para mostrar submissão ao marido, não é? E aí, ó, uma cabeça, continua o texto, uma cabeça raspada, sem uma cobertura, era um sinal de rebelião diante da hierarquia estabelecida por Iá, da mesma forma que faziam as sacerdotisas do templo pagão. Portanto, Paulo está ensinando aos coríntios que o comprimento do cabelo ou o uso de uma cobertura na cabeça pela mulher era uma indicação externa, uma indicação exterior de submissão a Yahuwá e a sua autoridade estabelecida. Tá vendo? O véu, a questão do véu tem a ver com a autoridade e hierarquia, né, perante os homens. Esta era uma forma em que a igreja de Corinto devia ser separada da cultura corrupta e pagã ao seu redor. Né, tem uma referência aí em 2 Coríntios 6,17, que diz, né, não toqueis em nada imundo, saí do meio deles, não se pareçam com eles, sejam kadosh separado. Tá vendo? Como todas as coisas se relacionam. Por isso que nós temos que meditar, né, para não meditar muito nas escrituras, para não estar aí numa prática lendo a palavra sem entender o propósito, né, das coisas. Porque a aparência exterior de nada serve se nós não sabemos, né, o propósito por trás disso. Porque o que realmente importa é a transformação do coração que deve refletir exteriormente. E não o exterior, né, não a aparência exterior, mascarar um interior que não tem sabedoria, não tem conhecimento, né, gente? Então tem que estar aí tudo alinhado. Interior. O exterior sem um interior regenerado, de nada vale. Né? E aí é só hipocrisia, da mesma forma como faziam os fariseus. Os fariseus tinham um exterior aparentemente santo, mas por dentro eles eram como sepulcros caiados, né? Por fora, muito bonito, por dentro, só corrupção. Né? Então, temos que ter sabedoria. Não adianta nada a mulher usar um véu, né? Mas em várias outras coisas ela proceder, né? Conforme o mundo, né? Ter um coração aí corrompido, né? Ser fofoqueira, ser maldizente e todas aquelas obras da carne que a palavra nos ensina. Né? Então, precisamos ter sabedoria. Vamos ver aqui, ó. Essa passagem não ensina, a passagem
as passagens, né, de 1 Coríntios, não ensina que a mulher seja inferior ao homem, ou que ela deve ser submissa a todo homem. Está simplesmente ensinando a ordem de arruar e liderança espiritual no relacionamento matrimonial, de forma pública ali nos cultos. A mulher vai profetizar, ela vai mostrar autoridade na palavra, e ela tem marido, então ela precisa de cobrir a cabeça, né, no caso ali da igreja de Coríntios, para mostrar que ela estava submissa ao marido. Então, assim, ela ia usar o dom dela, orando, profetizando, mas ao mesmo tempo estaria ali mostrando a todos que ela estava submissa ao marido. Na cultura de Corinto, uma mulher que cobria a cabeça durante o culto ou quando em público demonstrava a sua submissão à autoridade. Ela não estava agindo de forma independente, mas ela estava ali profetizando e ao mesmo tempo mostrando submissão ao marido dela. Na cultura de hoje, já não mais vemos uma mulher usando uma cobertura para a cabeça como sinal de submissão. Na maioria das sociedades modernas, cachecol e chapéu são acessórios de moda, nada mais. A mulher de hoje ainda tem a opção de usar uma cobertura na cabeça. Ela pode usar, se ela enxergar isso como um sinal de submissão à autoridade do marido dela. Então, a mulher que vai orar, profetizar, tá ali num culto público, ela quer mostrar submissão ao marido, se ela quiser, ela usa, certo? No entanto, é uma escolha pessoal e não um sinal de espiritualidade. Por quê? Porque a mulher tem várias formas de mostrar. Hoje em dia, né, na nossa cultura, a mulher tem outras formas de mostrar submissão ao marido, mesmo quando ela está ali profetizando de forma pública ou orando, não é? Por isso que precisamos ter sabedoria. Não adianta nada a mulher estar ali usando o véu diante de todos, né, num culto, numa congregação, uma mulher casada usando véu, né, profetizando e usando véu, mas dentro de casa ela manda no marido. Então, né, tem que saber aí diferenciar. A mulher precisa sempre, né, mostrar submissão ao marido, dar bom testemunho público, né, de que ela é submissa ao marido, tanto no lar como publicamente. A verdadeira questão é a atitude do coração em relação à obediência e submissão à autoridade, como a Yahuwá. Quando a mulher é submissa ao marido, ela também está sendo submissa ao Criador. Por quê? Porque ela está dizendo que ela obedece à hierarquia estabelecida pelo Criador. O Criador fez a mulher para ser ajudadora do homem e, respeitando essa hierarquia, né, ela também está ali mostrando que ela é obediente ao Criador. Ok, gente? Isso não quer dizer que a mulher é inferior ao homem. E também não quer dizer que o homem, ele exerça uma autoridade, né, sobre a mulher, né, de forma que ele seja independente da mulher, como nós lemos lá, né, naqueles últimos versos, né, de 1 Coríntios. Vou voltar lá só para finalizar aqui o texto, ó. O Altíssimo está muito mais preocupado com a atitude do coração do que com uma cobertura na cabeça, com a aparência exterior. Então, se o exterior não tiver condizente com o interior, não adianta ter a aparência exterior. Mesma coisa aconteceu lá na época dos sacrifícios. A gente lê aí vários testemunhos do pai exortando o povo daquela época. De que vale os sacrifícios que vocês me trazem se o de vocês está corrompido? Então não adianta a aparência exterior, não adianta os sacrifícios se o coração não estiver alinhado com essas coisas, né? Então vamos voltar. A mulher não é independente diante de Yahuwá, aqui ó, diante de Yahuwá, ela também não é independente do homem. Ou o homem também não é independente da mulher. Então é preciso, né, para a gente poder estar aí todos nós, né, sendo submissos ao Criador de forma agradável a Ele. Porque da mesma forma que o Messias
que o Criador é cabeça do Messias e o Messias é submisso ao Criador, né? Assim também tem que ser a relação do homem com a mulher, né? O homem deve tratar a sua mulher da mesma forma que ele gostaria de ser tratado pelo Messias, não que o Messias o tratasse. Porque como o Messias é o cabeça do homem, então o homem trata sua mulher da mesma forma como gostaria que o Messias lhe tratasse, né? E assim todos nós podemos viver em harmonia, né? Sendo obedientes e andando de forma agradável ao Criador, não é? É isso, gente, ó. Espero que isso daí possa trazer aí, né, as respostas, né, que as irmãs estavam me pedindo e que cada um medite. Medite nessa passagem toda, né, para que vocês possam obedecer aí as instruções com entendimento, não por imposição, mas com entendimento, né? Que a aparência exterior, a nossa obediência que reflete na exteriormente, esteja alinhada com o nosso coração. Tá bom? É isso aí, gente. Ó, fico por aqui. Que a Ruai multiplique conhecimento e graça, tá? Na vida de todos vocês.